Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. E estamos aqui, meus amados irmãos, mais uma vez, para o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 12, que traz como título A Bendita Esperança, a marca do cristão. E para estudar conosco, para fazer este estudo conosco, nós temos aqui um convidado que pela primeira vez nos dá a honra, não é? E se trata do pastor Levi Marques, da Assembleia de Deus, Ministério Bela Vista. E ele congrega, aliás, ele pastoreia ali em Maranguape, né? Sim. Na congregação de Planaltina. E é uma honra, pastor, recebê-lo aqui, Amém. né? Em nosso estúdio, e agradeço desde já a sua disposição em participar deste trabalho conosco aqui no canal Bereano Pentecostal. Amém, presbítero Josué. Para mim é uma honra também, um motivo de grande alegria estar participando aqui dessa conversa, né? Desse comentário, desse diálogo em relação a palavra de Deus no sentido de aplicarmos nas nossas vidas, né? Sem sombra de dúvida, eu me encontro muito feliz por estar contribuindo com o canal Bereano Pentecostal, né? Na pessoa do presbítero Josué, né? Então, espero hoje contribuir com a sua pessoa e com os amados irmãos também, que com certeza haverão de acompanhar, né, visualizar e se debruçar nesta mensagem que hoje à noite nós vamos discorrer. Amém. Agradeço mais uma vez e assim, né, lembrar, aliás, dizer aos irmãos que nos assistem que estamos conhecendo o pastor Levi a primeira vez, né, estamos nos vendo, nos conhecendo. E foi uma indicação do nosso amigo, professor Heber Hayashida, que trabalha conosco ali na mesma escola, né? Onde ele leciona também. E estamos gratos, pastor, tá bom? Lembrando aos irmãos, mais uma vez, os irmãos que acompanham o canal, aos irmãos que pela primeira vez estão acessando esse nosso conteúdo, que o nosso trabalho aqui do estudo da lição é diferenciado. Nós temos uma metodologia, né, de diálogo, um estudo dialogado, conversado, tá certo? Diferente de outros canais que são muito bons também, mas o nosso tem esse diferencial, que eu gosto muito. Eu gosto muito de conversar, de dialogar, e Deus tem aberto esta porta, né? E aí a gente está conversando com muitas pessoas, trazendo tanto para o estudo bíblico, quanto também para um bate-papo sobre experiências, testemunhos, né? Amém. Temas cristãos, temas que edificam os crentes e até outras pessoas que busquem este conhecimento. Mas vamos agora ao estudo, pastor, né? Estamos já no encerramento, na penúltima lição deste tema tão importante que estudamos no trimestre, né? A carreira que nos está proposta. Tá certo? E hoje a lição de número 12, tema maravilhoso, né? Tema fácil em relação a outros temas que estudamos aqui. E o título é A Bendita Esperança, a marca do cristão. O texto áureo diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. O pastor poderia ler a verdade prática? Amém. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme
diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Amém. O próximo ponto nós vamos fazer aqui a leitura. Não vamos fazer a leitura, vamos só deixar aqui a referência, né? Romanos capítulo 8, versículos de 18 até o 25, e vamos passar a leitura dos objetivos da nossa lição. A gente pode aqui se alternar na leitura dos objetivos, pastor Levi. Então, o primeiro objetivo é mostrar o alvo da esperança cristã. O 2 é explicar a doutrina da esperança cristã. Muito bem. E o terceiro objetivo é enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. Glória a Jesus. E agora nós vamos à palavra-chave. A palavra-chave não poderia deixar de ser esperança, né, pastor? Verdade. Vamos então à nossa introdução. E assim, eu vou fazer aqui uma breve introdução, depois o senhor faz também, tá certo? Você fala algo dentro da sua introdução que o senhor tem feito aí, preparado, e depois a gente passa ao estudo dos pontos. Então assim, vamos falar hoje de esperança, né? Segundo o dicionário, esperança indica o ato de esperar alguma coisa, pode ser também um sinônimo de confiança, né? Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer, né? Também uma palavra muito utilizada no vocabulário das pessoas. Todo mundo tem algum tipo de esperança, né? E o mundo até diz, pastor, que a esperança é a última que morre. Os crentes têm um outro dizer, né? Que a nossa esperança nunca morre. Verdade. Porque a nossa esperança é Jesus, né? Exato. Eu estava até meditando sobre a esperança para nós cristãos, né? Que ela é como assim, comparando, fazendo analogia com o corpo humano, a esperança ela é como o esqueleto. O esqueleto mantém o corpo ereto, de pé, né? Então assim, a esperança nos mantém de pé, na fé também, no sentido da gente firmes, né? Se a gente perder essa esperança, então o crente não permanece, não tem condições de se manter de pé. Então nós precisamos realmente de uma esperança, de uma expectativa, de algo que vai, né, se desenvolver, que vai ocorrer num futuro, e a nossa esperança bendita é a vinda de Cristo, onde muitas coisas, muitas promessas vão se realizar, né, em nossas vidas. E só mais uma coisa que eu queria assim pontuar, é que Paulo, ele, em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, ele destaca 3 palavras, né? Ele diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. E eu entendo ali que são 3 aspectos da vida do crente, né? Que são importantes na vida do crente. O crente, ele se mantém na fé, a fé é importante, né? Para a salvação, para a recepção das bênçãos divinas, né? Exato. E a esperança, ela é a expectativa do futuro, aquilo que ainda não ocorreu, que não aconteceu. Porque Paulo diz, nosso alvo. Paulo diz assim, porque se esperamos aquilo que estamos vendo, então isso não é esperança, né? E aí por último ele diz do amor, a fé, a esperança e o amor, né? Que também sem amor o crente não pode realmente dizer que é cristão, que é salvo, né? Porque faz parte realmente da nossa vida. Então essa é a minha breve introdução ao assunto, e eu gostaria que o senhor também falasse algo, né? Antes da gente passar o estudo propriamente dos pontos. Eu achei interessante a descrição que o senhor trouxe aqui, da analogia aí do esqueleto que segura o corpo, né? A estrutura humana. Por sinal, uma das figuras que a lição vai abordar, e eu acho que é o escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso, ele usa uma das figuras associando a esperança como uma âncora, né? Ou seja, é algo que lhe dá firmeza, como o senhor acabou de dizer, é algo que lhe traz segurança, né? E a esperança é algo tão importante que, se a gente for
trazer uma aplicação cotidiana para o sentido espiritual, todo indivíduo, todo ser humano, ele necessita de ter esperança, né? Porque a esperança é que lhe traz motivação, a esperança é que gera o entusiasmo, né? E que lhe impulsiona a você se manter firme, a você buscar o seu alvo, o seu objetivo, a você não desistir, né? Então, sem sombra de dúvida, como Paulo escreve sobre a fé, a esperança e o amor. O crente sem esperança, esse crente aí, ele estará fadado ao fracasso, né? O crente sem esperança, ele pode a qualquer momento sucumbir, não é verdade? Então, a esperança tanto no sentido secular como no sentido espiritual, ela se faz necessário, ou melhor, ela é indispensável, né, na vida, principalmente do cristão, para que ele persevere e não desista, até que ele possa contemplar e confirmar, né, a promessa de Deus, a consumação do plano de Deus nas nossas vidas. Glória a Jesus, é verdade. Sem esperança, o cristão, ele está falido espiritualmente, né? É uma falência, é uma morte espiritual, é um suicídio espiritual, né? Realmente é uma coisa ruim na vida do cristão. E aí nós vamos então, pastor, agora passar o estudo dos pontos, né? O primeiro tópico ele traz como título: para onde aponta a esperança do cristão? O primeiro subponto é a esperança cristã. E a nossa questão, a nossa pergunta motivadora aqui para o senhor, para nos trazer aqui os subsídios, é: o que significa esperança de acordo com as Escrituras e em que se fundamenta essa esperança para os cristãos? A esperança ela do crente, ela se resume ou ela melhor, gira em torno da ressurreição de Cristo, né? Paulo vai falar até em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, né? Então, o alicerce da nossa esperança, ou o motivo da nossa esperança, é a ressurreição de Cristo, né? E porque ele vive, tem até um hino da harpa cristã, é que eu posso crer no amanhã. A minha esperança, ela aponta para um futuro brilhante. A minha esperança, ela aponta para a minha vitória, né? Para o auge, para o ápice da bênção, da plenitude de Deus nas nossas vidas. E tudo isso, ele foi conquistado, ou eu posso viver nesse anseio, nesse desejo, por conta da ressurreição de Cristo. Então, 1 Coríntios 15 e versículo de número... deixa eu ver aqui... Vamos, o número 12. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 12. Olha o que é que Paulo vai dizer. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm, né? Então, para onde aponta a nossa esperança? Ela aponta para o reino de Deus, né? Ela aponta para o fim dos nossos problemas, né?
para o fim do sofrimento de todo aquele que crê, que confessa a Jesus Cristo, né? E através da sua morte e ressurreição é que foi gerado em nossos corações, após um novo nascimento, a viva e rica esperança. Então, eu estava até meditando hoje sobre a esperança no sentido secular. A esperança cristã, ela diferencia muito da esperança do mundo secular, porque a esperança secular ela pode gerar até ansiedade, né? Uma ansiedade em termos de expectativa, de pressa, né? E essa ansiedade ela gera medo, insegurança. Diferente da esperança cristã. Ela gera ansiedade, mas aquela ansiedade boa, né? Aquela ansiedade agradável, que nós esperamos, não vemos, mas aguardamos, não contemplamos, mas anelamos estarmos lá na glória com Deus, porque sabemos que lá, como o escritor diz, que as coisas que o olho não viu, que não subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a esperança, ela traz no coração do crente essa expectativa, esse anelo, mas com mansidão, com prudência. É por isso que o escritor, eu acho que aos Hebreus, vai falar sobre a questão da âncora, né? Ele se mantém esperançoso, mas sem se agitar, né? Sem ficar ansioso, né? E essa ansiedade desencadear um sentimento negativo, né? Doentio. Não, a esperança cristã, a gente vai ver mais na frente, na verdade, ela faz com que a gente se submeta a situações adversas, a problemas cotidianos, mas sempre confiando, sempre acreditando que breve está a nossa redenção. Glória a Deus. E uma coisa interessante, né, é que, assim, quando você tem uma expectativa, uma esperança de algo, e aquilo vai se aproximando do tempo, né? Você vai, sei lá, se formar, vai se casar, e à medida que vai se aproximando, mais vai aumentando a sua alegria, né? A sua expectativa, você vai ficando mais feliz, né? Vai chegar o dia de eu me casar, o dia de eu me formar, o dia de eu tomar posse do meu emprego, e daí por diante, né? Assim, nós cristãos, em relação, por exemplo, à vinda de Cristo, né? Quanto o tempo vai passando, para o crente, em vez de ele ficar, muitas vezes, como as pessoas do mundo, a morte vai se aproximando, né? A velhice. Mas o crente, ele deve ir crescendo em esperança, expectativa. Mais um dia, né? Então, estamos mais próximos da vinda de Jesus, estamos mais próximos do nosso encontro com Ele. E isto realmente eu acho que é para ser o que deve ocorrer na vida do crente, né? É certo. O senhor me fez lembrar agora um certo comentário que eu fiz uma vez na escola bíblica, lá na igreja, a respeito do desejo, da vontade de estar com Cristo logo, né? E eu disse lá para os irmãos na igreja que nada nesse mundo mais me prende, me apega, me segura em relação ao seguinte pensamento: não, eu quero estar com o Senhor, mas agora não, né? Daqui a uns 10 anos, a 20 anos, eu quero ainda aproveitar o que a vida tem para nos oferecer. Eu disse, irmãos, não. Se Cristo quisesse me levar hoje, eu estaria pronto, alegre e satisfeito para partir para a glória com Ele. E um irmão depois me abordou no final da escola e perguntou se isso era verdade mesmo, né? Como quem diz, eu não acredito desse seu desejo aí, não.
Você quer mesmo partir logo para a eternidade, deixar tudo aqui? Você quer morrer, né? Então, às vezes tem pessoas que não sabem usufruir ou tirar benefícios dessa esperança. O senhor usou um exemplo aí muito bom. A questão de pessoas que estão para se casar, pessoas que estão para se formar, né? E aquela esperança gera vida, gera uma expectativa boa, né? Gera alegria dentro deles por logo desejar ver a consumação daquilo que ele está a esperar. A concretização A do sonho, concretização do sonho, verdade. Então, em relação à nossa esperança cristã, a semelhança desse irmão que me abordou, né? Você tem certeza que você quer? Eu disse, olha, eu vou ser sincero com o senhor. Só existe uma coisa que me segura aqui. A minha família, a minha esposa, os meus filhos, que ainda estão sob minha responsabilidade, né? Claro, seria da minha parte um egoísmo, seria também uma irresponsabilidade querer partir para a glória e como eles ficariam, né? Então, sem sombra de dúvida, isso é o que me segura, né? Como responsabilidade e obrigação. Mas em relação a usufruir, a desfrutar de bens aqui na Terra, nisso eu não tenho mais apego, no sentido de que o que tem lá para nós é melhor. E dentro da visão também do que tem para acontecer nos nossos dias de hoje, daqui para frente, não são coisas também muito boas, né? Então, essa esperança do retorno de Cristo, da sua volta, do arrebatamento de igreja, para vir buscar a sua noiva, ela deve estar em nossos corações com um sentimento de alegria, né? Porque o que Deus tem para cada um de nós é o que tem de melhor. Amém. Dá para a gente comentar muito tempo, né? Mas nós precisamos avançar, pastor Levi. E aí o nosso segundo ponto é a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Eu fiz uma pesquisa assim rápida sobre as ocorrências da palavra esperança, né? Na Bíblia, somente no Novo Testamento, né? E é muito presente essa palavra. Tem mais de 50 vezes a ocorrência da palavra esperança, esperamos, né? As variações, de modo que é uma palavra assim muito presente. E aí a pergunta nesse subponto é: esperança é um tema recorrente nas epístolas paulinas? Eu estava vendo no comentário aqui das cartas, né? E o irmão aí enfatizou sobre a presença da palavra esperança. Paulo ele vai falar muitas vezes sobre o presente século, né? Paulo, sem sombra de dúvida, nos seus dias ele já contemplava a injustiça, né? Ele contemplava a corrupção, ele contemplava a maldade nos seus dias. E com a compreensão das Sagradas Escrituras e a visão espiritual que Deus tinha lhe dado, eu creio que Paulo também já visualizava dias difíceis também nos nossos dias, né? Para o futuro. E então eu creio que por isso que os evangelhos e as cartas paulinas vão falar muito sobre a questão da esperança. Aí eu até ressaltei aqui esperança em que sentido? Ou esperança no quê? Né? Então, ele dá aí algumas referências e vai falar sobre a esperança do cumprimento da promessa. Essa semana eu vi um comentário de um pastor que ele fala que não sei se ao todo existem promessas acerca de Cristo, me parece que num total de 450 promessas,
dentre as quais 312 dessas 450 já foram cumpridas, né? Então, para quem verdadeiramente estuda a palavra de Deus, né? Para quem está atento ao cumprimento das promessas bíblicas, essa esperança ela só tende a crescer, a desenvolver, né? A gente acabou de falar que tem esperança que gera ansiedade, inquietação. Mas essa esperança aqui, no quesito do cumprimento de promessas, eu acho que ela gera um desejo de abreviar os nossos dias, né? Então, as cartas ela vai falar sobre cumprimentos de promessa, né? A esperança da justiça é o que nós podemos ver nos nossos dias de hoje, a injustiça predominando, né? Em todas as classes sociais, em todos os níveis hierárquicos da sociedade, né? A injustiça tem predominado e os homens ainda têm se servido da palavra justiça, né? Como um ato hipócrita. Então, quem realmente está afirmado em Cristo e que se vê injustiçado, né? À luz da palavra de Deus, ele não se ira, ou melhor, ele pode até se irar, mas a ira não o domina, a revolta não o domina, porque ele tem esperança que Deus haverá de fazer e trazer sobre a face da terra a verdadeira justiça. Outro assunto também que as cartas traz é a esperança do arrebatamento da igreja. Tessalonicenses, né? Exato. Lá na igreja tinha uma pessoa que era uma pessoa que participava das atividades, até servia na igreja, mas quando se ministrava sobre o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, essa pessoa ficava como que inquieta, impaciente, incomodada, apavorada, e até mesmo saía no meio das reuniões, por conta do pensamento de que se Cristo voltasse naquele momento, ela não estaria preparada, né? Então, a esperança, ela é para gerar em nós uma atitude de preparo, né? É uma atitude de zelo, de cuidado, e não de pavor, e não de medo. Se está surgindo isso, eu creio que é algo que possa estar vindo à nossa mente, né? Aí, usando aí na analogia da esperança, por exemplo, em relação ao casamento, né? A pessoa, ela vai, conforme o senhor estava dizendo aí, que a esperança vai trazendo alegria, né? Vai trazendo expectativa. A pessoa vai se preparando realmente, né? Ela Sim. vai, por exemplo, então eu tenho que comprar o vestido, o rapaz preparar ali a sua roupa também, a casa. Ele vai preparando todo o ambiente para quando chegar aquele dia, tá tudo pronto para, né, ter a Vai se plenitude. adequando, né? Isso. Para se encaixar naquele novo ambiente, Tudo. naquele novo estilo de vida, né? Isso. E verdadeiramente quem ama, né? No sentido do casamento, ele abre mão, ele ou ela abre mão, né? De alguns prazeres, desejos, vontades, né? Até para que aquela união ela seja aperfeiçoada. E essa pessoa ficava triste lá na igreja. Sim, sim. Durante essas reuniões que eram abordado esse assunto do arrebatamento da igreja, gerava medo nessa pessoa, né? Então, as cartas de Paulo, ela vai abordar sobre essas esperanças, né? Que é muito bom para não somente o conhecimento, né?
mas edificação e convicção do crente, né? Ele acrescentou aí, né, o comentarista, a esperança da vida eterna, né? A esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus, que eu acho que é a maior esperança do crente, né, pastor? É. A vinda de Cristo, o encontro com Cristo, essa é a nossa Estar com Ele. é a nossa maior esperança, né? Isso. E nós vamos prosseguindo aqui. Muito bom seus comentários, viu? E o terceiro subponto é Deus, o autor da nossa esperança, né? O título da lição, voltando só um pouquinho aqui, ele diz que a esperança é a marca do cristão, né? Mas quem criou, quem gerou esta esperança em nós, aí o autor é Deus, né? O autor da nossa esperança. E a pergunta que eu lhe trago é: o que essa esperança dada por Deus tem levado os cristãos a suportarem, né? O que ela tem nos levado a vencer, a romper? O senhor entende a pergunta, né? A esperança divina, ele até fala que a esperança ela é uma consequência do novo nascimento em Cristo, né? Ela leva a um novo estilo de vida, a um novo estilo de vida. A gente acabou de usar aqui a figura, a ilustração de um casamento, né? Então, a gente é semelhante àquela parábola de um homem que achou uma riqueza num campo, né? Uma mina, e ele vendeu tudo quanto ele tinha e possuía para comprar aquele campo, né? Ele quis comprar o campo não talvez pelo tamanho do campo, né? Não talvez pela localidade daquela herdade, né? Mas por conta do que existia lá. E o tesouro. O tesouro, né? Que era o mais precioso. Então, ele se desfez de tudo quanto ele tinha. Eu creio que a esperança é oriunda de Deus, né? Que ela é gerada no novo nascimento, ela vislumbra em nossos corações essa atitude de me desfazer, de me desprender. Eu não estou falando aqui do ponto de vista de irresponsabilidade. Agora eu vou vender tudo quanto eu tenho e possuo, né? Eu vou esquecer do cuidado, do zelo para com as obrigações para com os meus familiares. Eu não vou mais estudar. Não. Nós temos obrigações, responsabilidades para com a nossa vida terrena, né? Mas o nosso coração, ele não está nessas coisas desta vida, né? Uhum. Ele está naquilo que a esperança me aponta. E eu estava até me lembrando, quando eu estava lendo sobre Deus, o autor da promessa, eu me lembrei sobre um livro que eu estava lendo uma vez, do pastor Hernandes Dias Lopes. Não sei se o título do livro é esse. A perspectiva panorâmica, ou a visão panorâmica da história do cristianismo. E aí ele descreve a história de uma mulher na época do domínio de Roma, que ela tinha, se eu não estiver equivocado aqui, 7 filhos pequenos, talvez adolescentes ainda, e eles foram presos. E as autoridades daquela época, para coagir ou para instigar que aquela mulher viesse negar a fé, eles disseram que se ela não negasse a Jesus, eles haveriam de matar todos os seus filhos. E a história conta, nesse livro, que ela os convenceu a morrerem pelo amor a Jesus. Porque ela disse que o que tinha lá esperando eles
era algo sublime, era algo maravilhoso, era algo esplêndido, né? Então, o que leva uma pessoa a ver os seus filhos sendo torturados, sendo humilhados, né? Sendo maltratados, e mesmo assim ela não abre mão do seu posicionamento, da sua visão, da sua fé? Somente uma bendita esperança, né? É por isso que a esperança, como diz o autor, é a marca do cristão, né? Porque ele não abre mão, né, por nada deste mundo. E aí mataram, a história diz que eles mataram os filhos dela. E agora foram para ela. E agora, você nega? Não, eu não nego, eu me mantenho firme. E aí colocaram ela numa fogueira. Então, acenderam a fogueira e perguntaram, você nega Jesus? Ela disse, não, porque o fogo do inferno é mais quente do que o fogo desta fogueira. Né? Então, uma das coisas que é importante, eu creio assim, que para termos esta esperança, nós devemos também ter conhecimento da palavra de Deus que nos aponta para esta bendita esperança. Então, a esperança, ela é uma consequência do novo nascimento, né? E é ela que nos leva aí a suportar adversidades, lutas, fomes, né? Quantos e quantos a gente não vê, às vezes, parando na fé. Já ouvi vários testemunhos de pessoas que dizem, quando eu não era crente, a minha vida era melhor. Eu não passava fome, não passava necessidade. Depois que eu me tornei crente, as coisas pioraram. Essa esperança aí não é uma esperança cristã, né? Essa esperança aí é uma esperança nas coisas terrenas, nas coisas passageiras. E a esperança do crente é uma esperança celestial, né? É uma esperança gloriosa, que não vemos, não contemplamos, mas cremos. Não é imediatista, né? Exato. Porque a esperança do mundo ela é muito imediatista. A pessoa quer ganhar na loteria para ser rico logo, resolver todos os seus problemas da vida, né? Então, é uma esperança que ela é materialista, que ela é imediatista, né? Que ela se baseia, como o senhor está dizendo, nas coisas terrenas, que são perecíveis. A riqueza pode ser destruída, como o Senhor mesmo disse, o Senhor Jesus disse, né? O ladrão pode roubar, a traça pode corroer, a ferrugem pode também consumir, né? Estes são os tesouros da terra, mas os tesouros do céu, eles permanecem. Ali não há traça, não há ladrão, não há nada que possa destruir o tesouro que está guardado com Deus, né? E olha como é importante a questão da esperança. Sei que o que eu vou falar aqui agora, ele está mais lá na frente, mas o irmão aí apontou algo importante sobre a questão das tentações, daquilo que desejamos receber, possuir, usufruir, em termos de bens materiais nessa vida, né? E muitas das vezes até abre mão da fé, da caminhada, por conta daquilo que ele deseja ter nessa terra. Mas a esperança que é gerada no novo nascimento, ela faz a gente abrir mão daquilo que muitas das vezes é até prazeroso, satisfatório, né? Aqui nesta vida, porque a gente sabe que existe algo superior, algo glorioso, né, para as nossas vidas. Então, é importantíssimo o crente ter a esperança cristã, espiritual, no seu coração. Quando o crente tem essa esperança como âncora da alma, ele faz o que o autor aqui, o comentarista, o pastor Osiel, traz, né? Que essa esperança tem feito com que muitos cristãos suportem tribulações. O exemplo que o irmão contou, né? E outras histórias que tem ao longo da história do cristianismo, de pessoas que perderam tudo, que foram espoliadas, né, dos seus bens, pessoas que foram
mortas, torturadas, sofreram coisas absurdas, mas permaneceram firmes, né? Manteram-se convictos, né? Verdade. E Paulo vai falar isso na carta aos Romanos, que por sinal é até a leitura bíblica em classe, né? No capítulo 8 e o versículo de número 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Aí eu me lembrei do hino de número 36 da harpa cristã, eu acho que é o hino de número 36, que ele diz: passarinhos, belas flores, querem me encantar, né? São vãs terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Né? Oh, meu irmão, se nós verdadeiramente mantermos essa chama da esperança sempre acesa nos nossos corações, a gente vai cumprir o que diz Paulo, porque porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Aqui tem muita coisa bonita, tem muita coisa bela, prazerosa, tem, sem sombra de dúvida, né? Mas o que Deus tem preparado para nós é incomparável. É incomparável. A sinopse 1 do primeiro ponto diz o seguinte: a esperança cristã, que tem Deus como seu autor, aponta para o porvir, uma gloriosa realidade. E o segundo ponto ou tópico, né, traz como título a perspectiva escatológica da esperança cristã. O primeiro, agora vamos falar um pouquinho de escatologia, né? O primeiro subponto é a Bíblia focaliza o futuro. E a nossa perguntinha básica que é: após a criação veio a queda que provocou desarmonia, trouxe o caos, né? Trouxe a desestruturação, desequilíbrio. Né? E aí, como Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico? O autor, ele torna até enfático aqui que no próprio Gênesis, na criação de todas as coisas, Deus já providenciou ali a esperança para as nossas vidas, né? Mesmo o homem tendo caído, mesmo o homem tendo sido sentenciado ali em relação por conta do seu pecado, né? Mas Deus já falou que da semente da mulher ele haveria de levantar um, né? Nos trazendo já a esperança. Aí no capítulo 3 de Gênesis e 15, ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Né? Então, aqui Deus já apontava já para o seu Filho amado Jesus Cristo, que haveria de ser levantado, né? Para trazer esperança, e essa esperança gerar em nós consolo, conforto, né? Tranquilidade para as nossas vidas. Eu estava pensando, pastor, assim, como uma palavra ela pode gerar esperança, né? As palavras, de certa forma, têm poder, porque se eu disser eu vou fazer isso com você em relação à sua integridade física, o senhor fica com medo. Gera uma expectativa negativa, né? Sim. Um medo, um temor. Mas se eu lhe disser, olha, para um filho, por exemplo, né? Ó, meu filho, eu vou lhe dar um presente, né? Um computador. Isso vai gerar uma esperança, uma expectativa naquela pessoa. Quando o homem caiu, né? Deus ali amaldiçoou, Deus realmente trouxe o castigo merecido, né?
Mas ele trouxe uma palavra de esperança. Da semente da mulher vai nascer alguém que vai corrigir tudo isso, né? Verdade. Então, essa palavra de esperança que Deus deu, essa promessa, ela gerou o desenrolar de toda uma longa história que vai se concretizar no Apocalipse, com a consumação de todas as coisas, e então o retorno ao estado de perfeição, né, de harmonia, novamente. O segundo ponto, pastor, o segundo subponto é: a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A nossa questão é: muitos vivem com medo do futuro, mas onde e de que forma o crente encontra alegria e consolo sobre o seu futuro, sobre o futuro dele? Nesse ponto aqui, eu me lembrei de um programa de rádio que eu estava ouvindo essa semana, e o comentarista, ele trouxe um comentário sobre a questão do futuro. Eu não me recordo agora qual era o assunto que ele estava a dialogar lá no programa. Mas ele enfatizou que 70% das crianças que estão para nascer vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Ou seja, essas profissões ainda vão ser criadas, né? E tantos por cento, não me recordo agora, das profissões existentes hoje, não sei se 50%, 40% ou 60%, haverão de desaparecer, vão ser extinguidas daqui a 5 ou 10 anos, né? E eu escutando aquela reportagem, e aí o irmão acabou de falar sobre palavras, né? Como realmente a palavra ela é poderosa, a palavra tem poder. Aí, voltando aqui um pouquinho, que o senhor falou a respeito da queda do homem no Jardim do Éden, Deus poderia ter o amaldiçoado para o resto da vida, né? Uhum. Mas Deus ali apontou uma consequência que ele iria ter, né? Como uma correçãozinha, mas, né, eu vou levantar um da semente da mulher, né, que vai salvar o mundo, né, e trouxe esperança. Então, a semelhança desse programa que eu escutei, os programas televisivos hoje, jornalísticos, voltado para o ramo policial, né, eles trazem pavor, trazem medo. Se você não tiver estrutura hoje para estar diante de programas jornalísticos que trazem essas notícias de violência no mundo inteiro, você adoece. Você adoece. Tem muita gente doente. Porque você vê o que está acontecendo e eu não sei se o programa jornalístico, se eu posso falar assim, ou se o presente clima do presente século, ele tem gerado um pavor nas pessoas, no sentido de que o futuro ele vai piorar, né? Não tem solução, não tem saída. E não é à toa que a humanidade hoje ela se recorre ao meio político como se eles tivessem a solução, né, para todos esses problemas. Mas, infelizmente, não é a política, não é nenhum segmento social que vai solucionar o caos humanitário, né? Então, por isso que é importante o crente ter no seu coração a esperança a respeito do futuro. Deixa eu ver aqui em Romanos capítulo 15 e o versículo de número 4. Romanos 15, 4. Paulo vai dizer o seguinte: pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito,
a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Né? Então, a angústia do presente momento, as preocupações do presente momento, elas geram essa expectativa desagradável de coisas ruins que possam acontecer. A questão do desemprego, como eu falei, né? Pessoas, vamos dar um exemplo aqui. Eu não sei se esse ano foi ano passado, me parece que foi extinguido a categoria dos cobradores de ônibus em Fortaleza, né? Agora tem a questão do passe card e tudo, você passa lá na maquinetazinha, naquele get lá, com o seu cartão, pronto. Ali já foi uma categoria que foi extinguida. Então, aquela turma, eles vão ter que migrar para outro ramo, né? Só que existem muitos ali que já estão com a idade avançada, outros colocaram na sua mente que não tem aptidão para outra profissão a não ser para aquela. Então, tudo isso gera pavor, gera pavor. E outra exigência que nós vemos do mundo secular é que se você tem um nível fundamental, só no fundamental, você é um analfabeto. Você tem que agora fazer o EJA para ter pelo menos o ensino médio. E quando você faz o EJA, faz lá o ensino médio, aí você descobre que aquilo não é tudo, você tem que ter uma formação superior, né? Aí você faz uma formação superior, mas o seu emprego exige que você tenha uma pós, né? Então, eu creio que isso gera uma instabilidade e uma insegurança no coração do ser humano. Então, para você não mergulhar nessa onda aí você tem que ir meditar na palavra de Deus. E é como Paulo diz, né? Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, né? Foi escrito para a nossa edificação, foi escrito para o nosso fortalecimento, foi escrito para o nosso preparo, né? Para as coisas dos últimos dias, o nosso consolo, né? Aí vamos ver o que foi que Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? Ah, Senhor, tu já tinha falado que eu realmente iria passar por aflição, por luta, por dificuldade, mas ele não disse, não ficou somente aí, né? Ele disse, mas tem de bom ânimo, né? Ou seja, não fique apavorado, né? Não fique num estado de perdido, se anime, se encoraje, tenha esperança, né? Que breve está a nossa redenção. Então, a esperança no porvir, ela traz consolo e alegria para o crente, né? Ela mantém esse otimismo nessa questão de diferente de algumas pessoas que vivem um otimismo falso, uma expectativa falsa, né? O crente, ele realmente pode ter a tranquilidade, porque assim como no passado, como você deu esse versículo aí, né? Assim como no passado Deus cumpriu as promessas em relação ao seu povo, de libertar, de fazer tantas coisas maravilhosas como a gente vê, esse mesmo Deus, ele é poderoso, né? Para nos levar à conclusão daquilo que ele também nos tem prometido, né? Verdade. Nós vimos no primeiro tópico sobre a esperança nas cartas paulinas, né? E dos tipos de esperança lá que ele fala é no cumprimento das promessas, né? E o que é que a Bíblia vai dizer acerca das dificuldades? Davi vai dizer, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Ô Senhor, eu creio na tua palavra, né? Ela me gerou esperança, né? Ela gerou em mim uma certeza que tu não vai me abandonar, tu não vai me deixar. Paulo diz que a esperança não traz confusão, né? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Meu querido, amado pastor, nós vamos para o terceiro subponto, que é por que uma doutrina da esperança, né? E aí eu pergunto, que doutrina é essa? De que ela trata?
O irmão vai poder nos dizer. A doutrina da esperança, né? Uma das maiores... Está explicando aqui, pastor, que quando se fala em doutrina, né, as pessoas já pensam logo num dogma, numa coisa assim muito complexa, mas todos esses ensinamentos das escrituras, como sobre o amor, sobre a fé, sobre a esperança e outros temas, né, são doutrinas, né, nesse sentido. Que aí pensa logo naquela teologia sistemática, todo aquele negócio. Exato. E creio que ela é levantada também, a doutrina, não somente da esperança, mas em outros assuntos, como para refutar algumas ideias, pensamentos contrários no meio do povo de Deus, né? Uhum. Como no caso aqui da doutrina da esperança, ele enfatiza muito a questão daqueles que já morreram, dos que faleceram, né? Então, isso, infelizmente, às vezes domina muitos até mesmo dos cristãos, acerca do desespero, do pavor por um ente querido, né? E Paulo ele vai falar aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4 e o versículo de número 13, ele dá até aí uma explicação e orientação como deve ser o nosso comportamento, né? O nosso proceder. Por isso a questão da doutrina, né? Da esperança, porque existe muita gente se comportando de maneira errada, né? Então, trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Aí o versículo número 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, aqueles que partiram já para a eternidade, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança, né? Então o mundo ele lamenta de uma forma excessiva, de desespero, né? Porque eles não têm esperança, né? de um novo encontro, né? Ou não têm a certeza para onde foram. Mas ele vai continuar dizendo: pois se cremos que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então, esta é uma esperança também que deve existir nos nossos corações. É a certeza daquele meu ente querido, um meu pai, um avô, um tio, um irmão, partiu para a eternidade, morreu com Cristo, né? A Bíblia diz que Cristo vai trazer juntamente com ele todos aqueles que dormiram no Senhor. E o versículo de número 15 diz: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então nós temos que ter essa esperança em nossos corações assegurada pela palavra de Deus, que aqueles que dormiram em Cristo Jesus haverão de serem ressuscitados, né? E nós também, se morrermos, ressuscitaremos com Cristo Jesus. E se não, seremos arrebatados e teremos o nosso corpo transformado em um corpo glorioso, né? Essa esperança deve permear e inundar o coração de todo o crente. Muito importante, né, Paulo ter registrado isso aqui para a igreja de Tessalônica, porque isto se tornou assim uma doutrina que tem trazido consolo, esperança, né?
paciência aos cristãos de todos os tempos. Porque, segundo a gente sabe, ali em Tessalônica, os irmãos estavam, né, sem saber, e muitos ficavam desesperados a respeito daqueles que iam morrendo. Porque a esperança daquele povo, dos crentes primitivos, era que Cristo viesse logo, né? Ele tinha subido naqueles dias e eles já criam que Jesus ia voltar de forma imediata. Aí Paulo, guiado pelo Espírito Santo, né? Inspirado pelo Espírito Santo, ele vai trazer esse esclarecimento. E isso foi fundamental para a igreja, né? Em todos os tempos, poder saber como vai ser esse desdobramento e ter um consolo, ter uma esperança maravilhosa, né, a respeito da morte, a respeito da morte. Porque a morte realmente, como diz o mundo, né, a esperança é o fim através da morte. Quando a pessoa morre, então não tem mais esperança para ela. Mas para o cristão tem, né, porque tem a esperança da ressurreição. Isso é realmente uma reviravolta, né, naquilo que parece sem jeito. E porque Cristo ressuscitou, né? Isso. Sendo Cristo a primícia dos que morreram, ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A sinopse do segundo ponto é: a esperança bíblica traz consolo e alegria ao crente ao longo de sua carreira. Consolo e alegria, né, pastor? Coisa maravilhosa. Vamos ao terceiro ponto? Vamos lá. A esperança cristã como coroa, ou aliás, como âncora da alma. Primeiro subponto, nossa esperança como âncora. É muito interessante essa figura da âncora, né? Eu também achei muito importante. Maravilhoso. O que a esperança do crente representa para a sua alma em tempos de incerteza? É a nossa pergunta. A figura aí, já praticamente por si só, né? Ela já diz tudo, né? O que é uma âncora? A âncora, ela estabiliza, ela fixa uma navegação, né? Então, não é à toa que a nossa vida, às vezes, é ilustrada como a embarcação, e o mundo é o mar da vida, né? E esse mar da vida, se não existir a esperança como âncora das nossas almas, ela pode nos levar a lugares sem rumo, sem destino, né? O mar ele pode até açoitar a nossa embarcação, né? A tempestade ela pode até se apresentar, né? Mas se eu estou ancorado, se eu estou firmado, né? Ali eu não abro mão, né? Nem para um lado, nem para o outro. E o escritor aos Hebreus ele descreve aí a esperança como a âncora da alma, né? Segura e firme durante a jornada do crente. Ele cita aí Hebreus, capítulo 6, e os versículos 18 e 19. Diz assim: ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, né? Então nós temos que tomar posse desta âncora, que é a esperança, né? Temos que se apropriar desta esperança. No tocante a vislumbrar, como já falamos, aquilo que temos de melhor,
aquilo que temos já preparado por Deus, né? Não somente para a eternidade, mas até para os nossos próprios dias, no sentido de livramento, no sentido de provisão, para que eu não venha voltar atrás, né, da decisão que eu já tomei de seguir a Cristo Jesus, né? Então a esperança ela me mantém inabalável, né? Eu posso até, como já frisei, os vendavais sobrevir, né, sobre nossas vidas, mas eu estou ancorado, eu estou firme, eu não abro mão da minha decisão, né? Amém. Eu acho assim super interessante aqui também quando ele diz a qual temos, estou lendo aqui na versão corrigida, né? Almeida Revista Corrigida. A tua versão o quê? Essa Bíblia aqui até NAA, né? Do meu filho. Nova Almeida atualizada. Amém. Aí, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu. A âncora, ela é aquela peça de ferro, né? Mas tem a corda. Então aí ela vai até o fundo, né? Às vezes não sei quantos metros abaixo. Aí ela vai até encostar no fundo. Assim também. E aí dá firmeza ao navio, né? Segurança ali. É algo pesado. Pesadíssimo, né? E assim também a nossa esperança, ela é como uma âncora que, ele diz aqui, vai até o interior do véu, né? Que era o lugar mais, vamos dizer assim, mais santo, mais profundo, né? Do santuário que havia ali em Jerusalém. É onde nós estamos firmados. E que agora é o céu, né? Que a gente sabe que representa o céu, né? Então a nossa esperança, ela nos segura como se fosse uma corda, um fio que nos segura, né? Até a presença de Deus. E ele usa até a expressão, não me lembro agora onde, Jesus Cristo como o fio condutor. Uhum. É verdade. Daqui no comentário da lição, né? Achou? Não, né? Não. Então vamos aqui adiante. Depois, quando o senhor encontrar também, você pode voltar. Segundo ponto é porque a esperança do crente é melhor, né? Esse é o subponto, o título do subponto. E a pergunta: as diversas religiões, sistemas de crenças e até a política têm algum tipo de esperança. Não podemos negar, né? Sim. Quase toda religião tem alguma esperança, algum consolo para as pessoas. E aí a pergunta é por que a esperança cristã é diferente e é melhor? O resumo da nossa esperança é Cristo, né? Como o senhor falou no início da lição, o mundo tem a expressão que a esperança é a última que morre, né? Então a esperança do crente, ela é melhor porque esta esperança, ela não morre, né? Esta esperança, ela não se acaba. Esta esperança, ela não nos decepciona. Esta esperança, ela não nos frustra. O mundo, ele tem até os seus momentos de alegria, de euforia, né? Um torcedor, ele tem a esperança do seu time ganhar, vencer, né? Um eleitor do seu político ali que ele aprecia, né? Que ele almeja, que ele venha galgar aquele lugar para governar um ambiente, um país, um estado, mas ele pode ser frustrado, ele pode ser decepcionado. Com certeza vai ser. E é por isso que o escritor vai dizer que a esperança que nós temos, ela não pode ser comparada com a esperança dos ímpios, né? Porque a esperança dos ímpios, ela pode traí-los, né? Mas o Senhor, ele jamais nos decepcionará. E aí eu torno até a repetir sobre o comentário que eu vi num vídeo de um pastor que ele falava sobre as 450 promessas a respeito de Cristo que a Bíblia nos aponta.
E dessas 450, 312 já haviam sido cumpridas, né? Então aguardamos para, vamos dizer aí que 90, aproximadamente 130 promessas ainda que podem ser cumpridas nos nossos dias e outras que serão cumpridas somente na glória, né? Então, a esperança cristã é tão maravilhosa que nós vamos vivenciando, né, passo a passo, aquilo que Deus também estabeleceu para a humanidade dentro da sua palavra. E cada cumprimento, ele vai nos aproximando da consumação, né, do plano, do projeto de Deus para com as nossas vidas. Então, sem sombra de dúvida, a esperança do crente ela não pode ser comparada com a esperança dos ímpios, né? E Paulo afirma até que sem Cristo não há esperança. Vamos ver lá o que Paulo diz em Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 12. Efésios 2 e 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Né? Aqui é algo terrível. Essa é a condição do homem sem Deus. Do homem sem Deus, né? Se para o homem viver secularmente na sua vida cotidiana, é bom, é necessário que ele tenha uma esperança, né? Um pai de família, ele tem a esperança de ver os seus filhos crescidos, né? Casados, formados, né? Um empreendedor, ele tem a esperança do seu negócio crescer, né? Então, como é a vida de um indivíduo que não tem esperança, né? Para o ímpio. E tem, pastor, também, como ele aponta aqui, até alguma esperança, né? Como determinadas religiões, em que a redenção da pessoa se dá através das obras, né? Ela vai fazer boas obras, vai fazer alguma coisa, e no final, né, querendo Deus, ela vai para um bom lugar, ou não, né? Ela não sabe. Tem a outra que a pessoa vai ter novas vidas. Né? Mesmo assim, ainda é uma esperança com o pé atrás, né? Isso. É como muitos crentes dizem assim, eu quero ir para o céu, nem que seja para ficar de trás da porta, ou entrar assim, é bem apertadinho. Ou seja, ele não tem certeza da sua salvação. Né? Por isso a esperança do crente, ela é melhor, né? Porque ela não é uma esperança vã, né? Primeiro porque o nosso Salvador, aquele que nos prometeu, ele já foi na frente, né? Ele diz assim, eu vou preparar lugar. Quando eu for, eu vou voltar e vou buscar vocês. E ele foi, né? Ele sentou à destra de Deus, está lá intercedendo por nós e estamos na expectativa da sua vinda, do seu retorno, para o cumprimento das demais promessas, porque ele já fez muito na nossa vida, né? E agora falta ainda a redenção do nosso corpo, né? A concretização dos últimos aspectos das promessas do Deve do ter nosso sido Deus. muito glorioso, né, para os discípulos ter ouvido isso da boca de Jesus, né? Eu vou preparar-vos lugar, né? E voltarei para que onde eu estiver estejais vós também, né? Eles viveram com ele, né? Viram o cumprimento da palavra que ele dizia que era necessário que ele morresse, que ele padecesse, né? E agora ele estava vendo ali a consumação da vitória dele, né? E fazendo uma promessa, né? Verdade. Foi um privilégio muito grande deles, né? Mantendo firme a esperança, é o terceiro e último subponto. E a nossa perguntinha é:
como podemos manter firme, né, essa esperança sem jamais esmorecer, porque tem crente que começa com aquela expectativa no início da fé, com muita, e depois vai arrefecendo, né, desvanecendo. E aí a pergunta é como nós podemos, ao longo de toda a nossa trajetória cristã, manter viva essa esperança. Irmão Josué, sem sombra de dúvida, a esperança ela só pode se manter viva e acesa através de uma comunhão, né? Se eu tiver comunhão com Deus, e aí essa comunhão ela é gerada através de várias maneiras, da leitura da palavra, da oração, né? Então, essa comunhão ela vai gerar ou melhor, ela vai manter essa esperança na minha vida, né? Porque se eu não tiver comunhão, facilmente eu vou ser como uma embarcação sem a âncora, né? Vou ser levado por pensamentos, por ventos de doutrinas, né? Que para ser cristão não existe luta, não existe batalha, né? O crente é só vitória, né? Então, se eu não tiver comunhão com Deus, facilmente eu posso ser dominado por pensamentos errôneos que venham me afastar do plano e do projeto de Deus para a minha vida. Então tenho que manter o contato. Guarda o contato. 77. Meu amado pastor, que coisa maravilhosa, né? Estudamos aqui este tema tão simples, mas muito edificante, não é? E a gente precisa, como foi aqui dito no último ponto, né? Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a esperança viva sempre, né? E firme. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas conclusões, considerações finais. Se tiver mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, também, né? Pode colocar agora, dizer, tá certo? Para a nossa conclusão. Só lendo a sinopse, né? Primeiramente, antes de lhe dar a palavra, a esperança é uma âncora da alma, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Irmão Josué, eu acho que a conclusão desse assunto ela não poderia ser outro a não ser dizer que ninguém está isento de luta, de problemas, de adversidades, de frustrações, de decepções, quer seja no meio secular, quer seja na igreja, no ministério, né? Mas nada disso pode nos distrair ou nos tirar do plano e do projeto de Deus para as nossas vidas, né? E tudo isso que nós podemos aqui meditar com a bênção de Deus, ele vai se resumir exatamente no que diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8 e o versículo número 18, né? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós de ser revelada, né? Então, quem disse isso foi um homem experimentado. Quem disse isso foi um homem provado. Quem disse isso foi um homem que sofreu e padeceu, né? E foi decapitado, né? Mas ele disse que nada desta vida poderia se comparar, né? Nem as aflições, nem as lutas, nem as perseguições, nem as decepções com a glória que há de vir, né? Então, para aqueles que estão tendo a oportunidade, né, de participar deste diálogo, da explanação aqui deste assunto tão rico, que é a bendita esperança, né? Não deixe que nada roube a sua esperança daquilo que Deus
preparou para você. Glória a Jesus. E aí o autor aos Hebreus, para concluir também aqui a minha fala, né, na questão do tema, diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E o que há de vir virá, não tardará, né? Então, assim, a maior esperança do crente, né, a bendita esperança do crente, ela é a vinda de Cristo, né? Nós temos sempre que manter os olhos em Cristo, né? Olhando sempre a Jesus, autor e consumador da fé, e olhando no sentido da expectativa do aparecimento dele, né? Ele vai aparecer em glória, ele vai aparecer para a igreja e vai levá-la para junto de si. Meu amado pastor, foi um privilégio, foi uma honra, uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, né? Participando desse bate-papo espiritual, desse banquete, né? Na mesa do Senhor tem pão, tem água, né? Tem pão da vida, tem água da vida, né? Verdade. E a gente aqui se alimentou, e eu creio que os irmãos também que nos assistem vão ser fortalecidos. Eu quero fazer o meu agradecimento ao pastor mais uma vez, agradecer aos irmãos que estiveram conosco, que ficaram até este momento, né? Que Deus vos abençoe, tá certo? Permaneçam firmes, fiéis, na esperança da vinda de Cristo, porque a gente passa por algumas lutas neste mundo, né? Mas isto, como diz Paulo, é de menos importância, de pouca monta. Não se compara. Não se compara, né? E aí, que Deus os abençoe, paz do Senhor, e até a próxima. Amém.